Olá, seja bem-vindo a mais um dia da leitura bíblica. Nós estamos no dia 182 das Sagradas Escrituras. Meu nome é Everton Alonso e é um prazer ter a tua companhia. Hoje é o dia que faz a divisão exatamente da metade da leitura das Sagradas Escrituras. A metade do ano já passou e nós já lemos a metade da Bíblia. Por isso é importante você permanecer firme nesse propósito, porque eu tenho certeza que ao findar do ano nós iremos dizer, com a ajuda do Espírito Santo, que nós lemos a Bíblia toda em um ano. Antes de iniciarmos, peço que você possa deixar o teu curtir, o teu compartilhar, o teu comentário e ativar o sininho de notificações. Hoje nós iremos fazer a leitura de Josué, no capítulo 3, iremos a Salmo 126, 127 e 128, iremos ao profeta Isaías, no capítulo 63, e finalizando a leitura de hoje, iremos a Mateus, no capítulo 11. A leitura aqui em Josué, no capítulo 3, ele vai falar sobre a travessia do Jordão, como o povo, contando a história como o povo faz essa travessia. Vamos à leitura? Josué, capítulo 3. De manhã bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão, onde acamparam antes de entrar o rio. 3 dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo: quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou ao povo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes: levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué: hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança: quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas: deem ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Vejam, a arca da aliança do soberano de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês. Agora, escolhe 12 israelitas de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca da aliança, o soberano de toda a terra, puseram os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a arca da aliança foram adiante. Abre parênteses. O Jordão transborda em ambas as margens à época da colheita. Fecha parênteses. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, as correntezas que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam do mar do Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó. Os sacerdotes que carregavam a arca da aliança do Senhor ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava, até toda a nação atravessou pisando em terra seca. Vamos agora à nossa leitura ao livro de Salmo. Hoje, o livro de Salmo, nós iremos até Salmo 126, Salmo 127 e Salmo 128. Esses 3 salmos também são salmos de cântico de peregrinação, mas eles são salmos direcionados a Salomão. E aqui ele fala que aquele que come do fruto do seu trabalho, ele é feliz, ele é próspero, e como é feliz o homem que tem as suas aljavas cheias e encontra felicidade. E também a nossa boca, ela se enche de riso e se enche de alegria quando o Senhor ele faz uma libertação do cativeiro e resgata o povo de Sião. Vamos a essa leitura? Salmo 126. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres.
Senhor, restaura-nos, assim como encheste o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo seus feixes. Salmo 127. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se o Senhor não é o que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar a guarda. Seria inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são a herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia delas, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Salmo 128. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como uma videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como os brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor os abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos, haja paz em Jerusalém. Vamos agora ao livro do profeta Isaías, no capítulo 63. Esse capítulo também é um capítulo bastante conhecido, e aqui nós temos prioritariamente duas questões levantadas neste capítulo. A primeira questão, ele vai falar sobre o dia da vingança e também da redenção, e também na segunda parte ele vai falar sobre oração e louvor ao Senhor. Vamos a essa leitura? Profeta Isaías, capítulo 63. Quem é aquele que vem do Edom, que vem de Bosra, com as roupas tingidas de vermelho? Quem é aquele que no manto de esplendor avança a passos largos na grandeza da sua força? Sou eu, que falo com retidão, poderoso para salvar. Por que tuas roupas estão vermelhas, como a de quem pisa uvas no lagar? Sozinho pisei uvas no lagar, das nações ninguém esteve comigo. Eu as pisoteei na minha ira e a pisei na minha indignação. O sangue dela respingou na minha roupa. Eu manchei todas as minhas vestes. Pois o dia da vingança estava no meu coração, e chegou o ano da minha redenção. Olhei e não havia ninguém para ajudar-me. Mostrei assombro e não havia ninguém para apoiar-me. Por isso o meu braço me ajudou, e a minha ira deu-me apoio. Na minha ira pisoteei as nações. Na minha indignação eu os embebedei, e derramei na terra o sangue delas. Falarei da bondade do Senhor, dos gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós, sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão, a grandeza da sua bondade. Sem dúvida, eles são o meu povo, disse ele, são os filhos que não vão me trair. E assim ele se tornou o salvador deles. Em toda a aflição do seu povo, ele também se afligiu, e o anjo da sua presença o salvou. Em seu nome e em sua misericórdia, ele os resgatou. Foi ele que sempre os levantou e os conduziu nos dias passados. Apesar disso, eles se revoltaram, entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Então, o seu povo recordou o passado, o tempo de Moisés e a sua geração. Onde está aquele que fez passar a atravessar do mar como um pastor do seu rebanho? Onde está aquele que ele pôs o seu espírito? Que com seu glorioso braço esteve a mão direita de Moisés, que dividiu as águas diante deles para alcançar renome eterno e os conduziu através das profundezas? Como o cavalo em campo aberto, eles não tropeçam. Como o gado que desce a planície, foi-lhes dado descanso pelo Espírito do Senhor. Foi assim que guiaste o teu povo, para fazer para ti um nome glorioso. Olha para os altos céus, da tua habitação elevada, santa e gloriosa. Onde estão o teu zelo e o teu poder? Retiveste a tua bondade e a tua compaixão, elas já não lhes faltam. Entretanto, tu és nosso Pai. Abraão não nos conhece, Israel nos ignora. Tu, Senhor, é o nosso Pai, e desde a antiguidade tu chamas nosso Redentor. Senhor, por que nos fazes andar longe do teu caminho e endureces nossos corações para não temermos a ti? Volta por amor dos teus servos, por amor das tribos que são a tua herança. Por pouco tempo, o teu povo possuiu o teu santo lugar. Depois os nossos inimigos pisotearam o seu santuário. Somos teus desde a antiguidade, mas aqueles que tu não governaste, eles
não foram chamados pelo teu nome. Vamos agora à nossa última leitura de hoje. A nossa última leitura de hoje está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, onde aqui nós vamos ver a figura de Jesus e João Batista conversando, e também nós vamos ver sobre o ai das cidades que não se arrependem, e também o repouso para os cansados que estão aflitos, mas existe um repouso para todas essas pessoas. Vamos à leitura? Mateus capítulo 11. Quando acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar na cidade da Galiléia. João, ao ouvir na prisão que o Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para perguntarem: És tu aquele que havia de vir ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu digo a vocês, mais que um profeta. Este é aquele a respeito de quem está escrito: Enviarei o meu mensageiro à tua frente, e ele preparará o teu caminho adiante de ti. Digo a verdade a vocês: no meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde o dia de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Pois todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se vocês quiserem aceitar, este é o Elias que havia de vir. Aqueles que têm ouvidos, ouça. A que posso comparar essa geração? São como crianças que ficam sentadas nas praças e gritam umas às outras. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançam. Cantamos um lamento, mas vocês não se entristeceram. Pois veio João, que jejua e não bebe vinho, e dizem: Ele tem demônio. Veio o filho do homem, comendo e bebendo, e dizia: Aí está um comilão, beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é comprovada pelas obras que a acompanham. Então Jesus começou a denunciar as coisas, as cidades que havia sido realizado a maioria de seus milagres, porque eles não se arrependeram. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida, porque se os milagres que foram realizados entre vocês tivessem sido realizados em Tiro e Sidom, há muito tempo elas já teriam se arrependido, vestindo roupa de saco e cobrindo de cinza. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até os céus? Não, você descerá até o Hades. Se os milagres que em você foram realizados tivessem sido realizados em Sodoma, elas teriam permanecido até hoje. Mas eu afirmo que no dia do juízo haverá menor rigor para Sodoma do que para você. Naquela ocasião, Jesus disse: Eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre o meu jugo e aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Muito obrigado pela tua companhia. Aguardo você amanhã para mais um dia da nossa leitura bíblica, se assim Deus nos permitir. Até lá.